Boa noite aí, pessoal. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida e por mais um dia que superamos os nossos limites, por mais um dia que vimos os teus milagres em nossas vidas, por mais um dia onde nós não cedemos às tentações da carne, onde não caímos nas ciladas do inimigo. Mais um dia, meu Pai, que o Senhor nos ajudou a resistir. E estamos aqui agradecidas pela oportunidade de podermos meditar na tua palavra. Te agradecemos pela tua palavra. E que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar, nos disciplinar, fazer tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para que continuemos na nossa caminhada. Estamos, meu Pai, rumo ao alvo. Nosso alvo é Cristo. Falta muito pouco, meu Deus, para termos esse encontro com o Senhor. E enquanto isso não acontece, enquanto a gente não sobe ao reino dos céus, estamos aqui, meu Pai, vivendo o reino do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, desde já, venha limpar os nossos corações, e se porventura existe alguma coisa, alguma tristeza, algo estranho, meu Pai, e que não pertence ao Senhor dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, na nossa carne, que o Senhor, meu Deus, venha repreender agora, que o Senhor venha arrancar de dentro da gente tudo aquilo que não procede de ti, e que o Senhor, meu Pai, venha ocupar esse espaço com teu espírito e com a tua unção, com os teus dons, com teu fruto. É isso que nós queremos e confiantemente nós te pedimos. E que o Senhor, meu Pai, venha ter o domínio, o controle de toda essa meditação. Fala conosco, porque nós dependemos de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então, estamos aqui em João, capítulo 5. Vamos começar aí, versículo 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Sabemos que os judeus comemoram basicamente 7 festas ao longo do ano e que para eles são festas muito importantes. 8, na verdade, só que 2 delas se misturam. Eu estou fazendo um compilado dessas festas, um resumozinho, né, quando acontecem, o porquê delas acontecerem, vou jogar lá no grupo depois. Mas eu já fiz um compilado que acredito que mostre que festa é essa que nesse momento está acontecendo em Jerusalém e por que Jesus subiu para lá. Então, basicamente, 3 festas eram obrigatórias. A ida dos judeus a Jerusalém. E a gente vai ter a Páscoa, era comemorada em Jerusalém, eles tinham que ir lá sacrificar em Jerusalém. A festa dos tabernáculos, que provavelmente é essa festa que nesse momento eles estão aqui vivendo, tá certo? E a outra festa é a festa de Pentecostes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa festa dos tabernáculos. Vou compartilhar aqui com vocês, vocês falam aí se tá dando para ver direitinho. Tá dando aí, pessoal, para ver? Alguém me responde aí. Sim? Pronto, beleza. Então, vamos lá. Então, a festa dos tabernáculos, ela tem muitos nomes. E aqui a gente vai ver. Sucote, deixa eu apagar até aqui. Não dá para apagar. Sucote, dá, que é o nome em hebraico, Sucote, como a gente coloca em português. Festa das tendas, festa das cabanas, festa da colheita do fim do ano e a festa dos tabernáculos. Todas elas significam a mesma coisa. E qual o motivo da celebração dessa festa? Eu acho interessante a gente pontuar para a gente entender a palavra de Deus. A palavra de Deus ela foi escrita para judeus, por judeus. Então,
eles têm um modo próprio de ver a vida, um modo próprio, né, dentro da cultura deles, de se expressar, de se comunicar. Então, se está escrito aqui que Jesus subiu em Jerusalém no momento de festa, é porque há um motivo disso estar sendo descrito. E aí a festa do tabernáculo é considerada, né, comemora o aniversário da lei. Quando a lei foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai. Então, que data foi essa? Deus sabe lá que data foi essa, mas eles sabem lá muito bem na cabecinha deles, e eles obedecem esse calendário, inclusive até hoje eles comemoram. Lógico que eles não vão necessariamente mais ao templo para sacrificar, isso não existe, nós sabemos que até a construção do terceiro templo não existem mais sacrifícios dentro de Israel, já que houve a destruição do segundo templo. O que eles têm lá que representa o templo é apenas um muro, que é o Muro das Lamentações. Né? Então, tem esse resumo aí que eu coloquei, né? Considerado o aniversário da lei, o dia em que foi entregue a Moisés no Sinai, toda a lei pelo próprio Deus, né? A lei mosaica. Então, no primeiro e no último dia, haviam santas convocações. Nessas santas convocações, pessoal, é como se fosse a assembleia, como se fosse a nossa reunião, né? Uma concentração. Então, eles se reuniam no primeiro e nos últimos dias para meditar na palavra, para lerem a Torá, tá certo? E eles ficavam em tendas, lembrando justamente o período da peregrinação no deserto, e lembrando que em tudo houve a provisão divina naquele momento, né? Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou vestes, não faltou proteção, não faltou luz, não faltou nada. Deus proveu os hebreus de tudo naquele período. Comemora-se também a colheita das primícias do trigo, então aquela primeira parte do trigo maduro, ele era colhido e essas primícias eram apresentadas no templo, eram ofertadas a Deus. Eles não faziam uso das primícias. As primícias eram separadas para Deus, então eles levavam ao templo para ofertar. E havia também, né, a oferta movida dos pães feitos do trigo maduro que já havia sido colhido. Tá? Isso aí é uma outra coisa que depois a gente esmiuça melhor, a questão da oferta movida. Ela, gente, bote aqui, era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa ou 7 semanas após a oferta movida, né? E tinha essa duração aí de 2 dias. Aqui é título de curiosidade, tá? Ainda hoje os judeus comemoram essa festa com acendimento de velas, com estudo da Torá, né, à noite, junto com a família, reunidos. Tem a leitura dos 10 mandamentos e eles fazem isso comendo, se alimentando de produtos lácteos, né, derivados do leite. Havia também nessa época a colheita de 7 frutos típicos, que são as uvas, as azeitonas, as romãs, as tâmaras, os figos, o trigo e a cevada. Trigo já falamos, e é interessante aqui as uvas, para no futuro a gente falar um pouquinho mais de Apocalipse. Bom, mas é no futuro, a gente não vai falar sobre isso hoje. E, enfim, eles tinham de subir a Jerusalém. Então, essa é uma das festas, tá certo? Justamente um dos momentos que a gente percebe aqui que Jesus ele vai subir a Jerusalém, tá certo? Justamente por conta dessa festa. A gente vai perceber que lá a cidade vai estar cheia e vai ser um momento oportuno para o Senhor Jesus manifestar o seu poder. Então, depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, ou a porta das ovelhas, havia um tanque, que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Alguém sabe aí o que é alpendre?
Ninguém buscou o Aurélio, nada, sério. Alpendres eu também não sabia o que significava, né? E aí eu fui buscar. Então, é algo como se fossem varandas, né? Então, existiam lá várias varandas em redor desse tanque, né? E qual a necessidade desse tanque? Qual o motivo desse tanque lá dentro do templo? Vamos falar sobre isso já já, né? Antes vale a pena a gente dar uma situada a respeito, é como se fosse um pátio também, Martiane, não está errado não, tá? Como se fossem vários pátios, tá? Várias varandas ao redor ali daquele tanque, certo? O tanque de Betesda. Isso. Essa porta das ovelhas era uma das 12 portas que existiam ao redor do templo. O templo tinha um grande muro, vamos lembrar que estamos falando aí do segundo templo, era um templo grande, majestoso, e ao redor dele tinham 12 portas. Essas portas, obviamente, conferiam a entrada e a saída das pessoas, mas essa porta em particular, ela era apenas para a entrada de animais que iam ser sacrificados. Então, dentre todas as portas, ela era a menor porta, porque justamente era só para aqueles animais entrar. Então, as outras portas eram para as multidões entrarem, tinham que ser mais volumosas, tá certo? E ela era voltada para o norte. Hoje a gente tem o seguinte entendimento. Lembra quando Jesus fala que ele é a porta? Tem um momento que ele fala, inclusive, que ele é a porta das ovelhas. E essa porta aqui é chamada porta das ovelhas. São contextos diferentes, mas no final das contas, espiritualizando esse texto, a gente vai ter que essa porta simboliza o próprio Senhor Jesus. E é uma porta pela qual vai atravessar o sacrifício, né? E a gente sabe que Jesus é o sacrifício perfeito. Nada que a gente vê sendo citado no texto, colocado no texto, nada é em vão, nada é à toa. A gente pensa, às vezes, que é um negocinho aleatório, né? A porta das ovelhas. Mas tem um sentido. Ele poderia simplesmente falar o tanque de Betesda. Mas o tanque de Betesda estava próximo à porta das ovelhas, próxima àquele que representaria a salvação das pessoas. E Jesus vai aparecer justamente nesse contexto. Pode falar aí, Cristiane. Está escrito em João 10, que o Senhor Jesus, ele fala que, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Exato. Lá naquele contexto, a gente vai ter ainda um aprofundamentozinho maior. Não queria chegar lá, mas já que você trouxe, beleza. Existia também a questão do aprisco, né? O lugar onde as ovelhas eram guardadas, né? Eram mantidas durante a noite. Então, o pastor das ovelhas, ele ia dormir, e as ovelhas não iam ficar dispersas por aí. Então, as ovelhas passavam pela porta, entravam no aprisco, e ele ficava lá tomando conta desse aprisco. Então, dá uma ideia de proteção. Quando você atravessa essa porta, você então está protegido, você está guardado por aquele que guarda a porta. Quando Jesus se autodenomina, né? Eu sou a porta das ovelhas, não é bem necessariamente essa porta que estamos falando fisicamente, mas tem uma correlação sim, porque da mesma forma como lá ele está representando a proteção a todo aquele que nele crê, aqui a gente vai ter uma direção de que todo aquele que nele crê, através dele, vai ter a salvação por conta de ele ser o sacrifício perfeito. Beleza? Então, vamos lá. Situamos aí a porta ficava atrás do tanque, tá certo? E aí tinha o tanque.
Ao redor desse tanque existia um mito, que a gente vai ver aqui. Vamos acompanhando, então. Versículo 3. Jazia nestes, né, no caso, nos alpendres, né, nas varandas, nos pátios. Nestes, jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o mover das águas, o movimento da água. Então, nesse momento, a gente vai perceber que, além de ser uma festa em Jerusalém, onde a cidade estava lotada, a gente vai ter ainda que estamos dentro do espaço do templo, onde aquele ambiente vai estar lotado, e a gente vai ter um local específico para pessoas enfermas. E todo tipo de enfermo que se tornava um peso para a família eram abandonados lá, eram largados, descartados lá. Então, tinha o bendito do cego. Para que me serve um cego se não for para me dar despesa? Se eu não sou uma pessoa rica, eu não vou ter condição de cuidar dessa pessoa. Então, eu vou deixar essa pessoa lá, na esperança de que ela venha a ser curada quando o anjo tocar as águas. Se a pessoa fosse rica e, de repente, fosse abandonada lá pela família por ser uma pessoa paralítica, mas cria no mover das águas, então, o que ela fazia? Existia um comércio ali. Ela pagava para ter os melhores lugares à borda do tanque, porque a crença é que aquele que caísse primeiro dentro das águas seria curado. Ela pagava escravos para, quando houvesse o toque das águas, empurrasse lá, né, a pessoa dentro das águas para que ela fosse curada. Então, existia já um comércio ali, onde os mais favorecidos eram os ricos. O que não existia, na verdade, era um processo de cura. Isso não existia. Existia uma crença por trás disso, existia uma história, um mito, mas, na verdade, não existia esse processo de cura. Poderia até acontecer de alguém cair na água e se sentir melhor, né? E sair lá gritando, fui curado. Mas, de fato, não foi pelo poder de Deus ou pelo poder de um anjo. Poderia ser até pelo poder de Satanás para causar confusão na cabeça das pessoas. Mas isso aqui era um ato que não procedia de Deus e a gente vai entender o porquê. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Então, pessoal, a gente vai ter o seguinte, que existia essa crença e hoje a gente entende que era só uma crença e que provavelmente os judeus não levavam isso a sério. Comunidade judaica, né, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, eles provavelmente não levavam isso a sério. Porém, o que fazer com aquele monte de enfermos? Onde colocar essas pessoas? O que fazer com elas? Então, num ato de extrema misericórdia, vamos deixando elas aí. Pelo menos elas têm onde ficarem, né, acomodadas. Sendo que Betesda, inclusive, significa casa de misericórdia. Mas, de verdade, elas eram abandonadas ali. Se a gente está dentro do templo e a gente tem um sacerdote, o papel do sacerdote era, inclusive, determinar a cura daquela pessoa. Era papel dele. E não simplesmente largar lá. Você vê aqui que, nesse versículo 3, ele fala o seguinte, que jazia lá grande multidão de pessoas, era muita gente que ia lá confiando no poder desse tal anjo. Elas não iam confiando no poder de Deus. Então, a gente já vê que tem algo errado que não está certo.
E isso não foi desmistificado, né, pelos judeus, pelos sacerdotes. De certa forma, foi até apoiado, porque está todo mundo lá. Não era para isso estar acontecendo, tá? Século XIX, começaram a fazer escavações lá em Jerusalém, algumas escavações tais, que chegaram a esse lugar, onde era o tanque de Betesda. Século XX, meados do século XX. O pessoal descobriu que ele não era um simples tanque. Na verdade, ele fazia parte de um complexo de tanques que era ligado a um templo dedicado a um deus chamado Esculápio. Esculápio, Asclépio, né? Tem alguns nomezinhos assim. E esse era um deus grego. Estamos numa Roma que já sofreu a ação dos babilônios, e eles já deixaram lá a sua porção cultural. Chegaram lá os gregos, deixaram a sua porção cultural, e que foi, inclusive, a predominante, e os romanos, extremamente influenciados pelos gregos, eles absorveram toda essa cultura e religião grega. Só mudaram os nomes dos deuses, mas eram os mesmos deuses. Tipo hoje, a gente vai ter a Igreja Católica e o Candomblé, abraçando as mesmas imagens, só que eles dão nomes diferentes para essas entidades. Idolatria. E a gente tinha isso também naquele tempo. E aqui a gente vai observar os judeus misturados com isso. Quanto tempo já existia essa devoção a esse Deus, Asclépio, né? a esse Deus Esculápio? Quanto tempo? Não sei, né? Não consegui achar uma informação precisa a respeito. Mas o que é certo é que acreditava-se que esse Deus era o Deus da cura. E que, quando ele tocava essas águas assumiam esse poder de cura. Então, aí a gente vai perceber a idolatria misturada a todo esse contexto religioso judeu. E não foi combatido, né, pelos judeus, pelos sacerdotes. O que deveria ter sido feito não foi feito. Só para a gente ilustrar, mostrar aqui para vocês. Se vocês não conseguirem enxergar aí, vocês falam. Está dando para enxergar aí? Fala aí, povo. Está dando, não? Não, tá nos arquivos. Tá, peraí. Poxa. Peraí. Ok, acho que agora vai. E agora, dá para ver? Agora dá. Pronto. Sim. Esse daqui é o tal do Esculápio. E a gente vai perceber a imagem dele bem característica de um homem barbudo, carregando um bastão que está envolto em uma serpente. Percebe isso aí, pessoal? Existia a crendice deles de que qualquer enfermidade, esse homem, né, esse Deus, melhor dizendo, poderia curar. E quando as pessoas percebiam um momento de pestes dentro das suas cidades, nas suas localidades, elas creditavam aquelas pestes a presença das serpentes. Então, virava uma verdadeira caça às serpentes, onde elas matavam essas serpentes, as cobras, com o intuito de barrar as enfermidades. Então, o que aconteceu é que eles juntaram isso ao tal do Esculápio
e colocaram a ele, no bastão, a autoridade de dominar as serpentes, de matar as serpentes, e por isso ele tinha essa capacidade de cura. Pessoal, isso perdura até os dias de hoje, essa idolatria, ou pelo menos esse sinal de idolatria. Todos os símbolos das diversas profissões envolvidas com saúde, existe hoje o bastão de Esculápio, tá? Então, na odontologia isso tem, deixa eu ver aqui, a medicina tem, deixa eu pegar aqui a outra. E até na bandeira da ONU. Estão vendo aí? Essa é a bandeira da ONU, olha só quem está lá no meio, tá certo? O bastão de Esculápio, mostrando a idolatria em nível mundial, né? A ONU representa, entre aspas, toda a humanidade, né? Todas as nações, todos os povos. E a gente vai perceber que ela mesma já começa a implantar a idolatria. Está tudo dominado, né, pessoal? Está dominado, está tudo dominado. Tá bom? Então, pronto, eles tinham aí essa crença. E a gente vai perceber que Jesus vai combater ela de cara. Lembra quando tem a história lá do cego, que Jesus cospe, faz o lodinho no chão, mela o olhinho do rapaz lá e manda ele ir para o tanque lá e se lavar? Beleza. Mas nesse daqui, a gente não vai perceber Jesus fazendo isso. Jesus não vai pegar o rapaz e jogar dentro do tanque. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui, na verdade, é uma idolatria. Jesus simplesmente vai usar a autoridade dele. Não vai dar a autoridade dele, não vai delegar a autoridade dele para uma crendice. Ok? Então, vamos lá. Versículo 5. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. 38 anos é uma vida, que, diga-se de passagem, algumas de vocês ainda nem viveu. 38 anos ele já estava enfermo, mais para frente a gente vai ver o Senhor Jesus deixando implícita a ideia de que o que ele estava sofrendo era por conta de seus pecados, então ele tinha que ter uma idade onde ele compreendesse o que era pecado e já ter pecado. Esse homem devia ter aí seus 50 anos, talvez um pouco mais, e a gente vai perceber que é um homem que foi depositado à própria sorte num desses pátios aí, à beira desse tanque, que, diga-se de passagem, só é citado na Bíblia, só é citado nesse momento, o tanque de Betesda, e ele, com certeza, já tinha perdido a fé em Deus. Com certeza, ele já tinha perdido a esperança de ficar bom. Com certeza, esse homem estava vivendo por viver, provavelmente de esmola. E talvez, pedindo esmola, foi que ele conseguiu manter um primeiro contato com o Senhor Jesus. Verso 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? Olha só como João, mais uma vez, posiciona o Senhor Jesus como conhecedor de todas as coisas, né? Como a gente já falou isso, mas só enfatizando. João vai sempre colocar Jesus como Deus. Jesus estava vendo este deitado, sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, então Jesus já tinha o conhecimento de que há muito tempo esse homem estava sofrendo naquele lugar. Quem poderia saber disso? Se de repente Jesus, que a essa época não tinha nem 33 anos, né, sabia, poderia ter noção de toda a história pregressa desse rapaz. Pode até ser que o Senhor Jesus já tenha visto esse homem muitas outras vezes lá, porque se ele está lá parado há 32 anos no mesmo lugar, e todos os anos, pelo menos 3 vezes ao ano, né, os judeus sobem a Jerusalém para sacrificar, pelo menos 3 vezes ao ano, muitos desses homens viram esse homem há 38 anos, paralisado, esperando que o Esculápio fosse lá curado. E aí Jesus pergunta, tu queres ficar são? Bom,
A resposta do desesperado é o quê? Sim, quero, claro, óbvio, por favor, o mais rápido possível. Mas não é isso que esse homem fala. E se ele não fala isso, é porque ele não crê mais que isso é possível. Dentro dele, até a esperança já está morta. Né? O homem enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum escravo, que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, ele deixa claro que a confiança dele está nesse mover das águas, nesse tal anjo, nesse mito. Que se fosse fato, será que realmente a vontade de Deus era ficar declarando bênçãos, determinando bênçãos na vida da pessoa? A conta-gotas? Hoje vai ser você, ano que vem vai ser aquele. Quando jazia ali uma multidão, não faz nenhum sentido. Tá? Não faz nenhum sentido. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vê que Jesus não mandou ele descer as águas. Vê que Jesus, ele tira a ideia do tanque, né, e a crendice, a crença de lado, né, nesse anjo, né? Ele coloca isso de fora. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele fez isso com toda a autoridade que lhe é peculiar, sem maiores rodeios. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabá, ou o sábado. Bom, então, 2 pontos aqui que eu achei bem interessantes, três pontos. Um, eu já falei, a cidade está lotada, pessoal. Cidade está lotada, o templo está lotado. 2, Deus, ele não escolhe, Jesus, ele não escolhe qualquer um para fazer um milagre. Ele escolheu aquele que tinha muito tempo lá. E provavelmente porque essas pessoas que iam e voltavam nas festas judaicas já tinham visto esse homem lá inúmeras vezes. Pelo menos 3 vezes ao ano. Então, aproveitando ainda a oportunidade de fazer isso num sábado, Jesus mostrava toda a autoridade dele sobre tudo. A doença do homem era incurável, mas ele determinou e o homem simplesmente saiu andando. Se hoje, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, tiver uma lesão na coluna, é possível que ela volte a andar? Bom, a medicina já tem mostrado que sim, é possível, a depender do caso. É possível que ela venha andar em 1 mês, 2 meses? Não. Mas ao longo dos anos, possível. Temos casos relatados a respeito disso. A medicina, estamos nem falando de Jesus, do poder de Deus. É possível? É. Mas aqui, para aquele momento, não, era algo impossível. E o que Jesus estava fazendo, chamou a atenção de muita gente. Aquele caso perdido se tornou motivo de espanto para todas aquelas pessoas. E Jesus faz isso logo num sábado, onde as pessoas estão também concentradas no templo. Né? Então, eu acho, piamente, que ele queria se aparecer, literalmente. Ele queria que todos vissem que existe uma solução, que existe uma saída, que vai passar pela fé pura. Não precisa misturar a sua fé com a idolatria dos outros povos, com o misticismo dos outros povos. Basta crer naquele que tem todo o poder. Aos sábados, os judeus eles tinham o hábito de ir ao templo para ler a Torá. Então, estava todo mundo lá, e eles faziam isso, inclusive, logo nas primeiras horas da manhã. Estava todo mundo lá. Todo mundo que era importante e relevante saber da existência do Senhor Jesus e da oportunidade que estava sendo dada a Israel, né? Que nesse momento se resume basicamente aos judeus. Ele, versículo 11, ele respondeu-lhes, ou melhor, versículo 11 não, né? Abstrai. Verso 10, então
os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia do Shabá, é o dia do sábado. Não te é lícito carregar teu leito. Pessoal, se tem uma coisa que Jesus cumpriu à risca, foi toda a lei. Ele não falhou em nada. Nada. Se o próprio Jesus não falhou em nada, não seria plausível a gente crer que ele incentivaria alguém a quebrar a lei, a desonrar a lei, a pecar, já que ele mesmo nem se colocava nessa situação. O que acontece, então, que os judeus falam que é ilícito ele carregar o leito. O que acontece é que a gente sabe que os judeus, além da lei mosaica, acrescentou inúmeras outras leis, inúmeros outros pesos a toda aquela comunidade, a todos os judeus. Isso aqui não está escrito na palavra, isso aqui não está escrito na lei mosaica. O que está escrito na lei mosaica? Vamos ler. Abra em Êxodo, capítulo 20, no verso 7. Mentira, verso 7 não, verso 8. Êxodo 20, verso 8. Todo mundo? Vamos ter o seguinte aí, ó. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quando ele fala isso aqui, de trabalhar, não farás nenhuma obra, não é no sentido de carregar um leito. É no sentido de você mesmo trabalhar, de você estar produzindo alguma coisa, entendeu? Financeiro, tá? Bom, temos aqui uma cabeleireira. Bom, nesse dia você não vai cortar cabelo. Tá? Foque em você santificar o sábado. O que seria esse santificar o sábado? É você buscar realmente se santificar, se aproximar de Deus. Esquece de fazer essas obras para que você possa cuidar de si. Necessariamente, o sábado não foi criado para que, ou melhor, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem, para que o homem tivesse um momento de descanso. Isso não impediria de carregar um leito, porque isso necessariamente não significa um trabalho. Então, você não vai nem pentear o cabelo, porque isso é um trabalho? Não, não é um trabalho. Tá? Isso é um cuidado, um zelo básico, mas isso não é aquilo que você, todos os dias, se fadiga para que você possa ter seus proventos, né, sua renda e etc e tal. Não é isso. Então, se o teu filho, né, de repente caiu, você não vai lá carregar o seu filho? Não, porque carregar um peso, isso é um trabalho. Não, isso não é um trabalho. O que acontece é justamente que os judeus extrapolaram o entendimento, né, desses versos e acrescentaram justamente algo mais. Pode falar aí, Cristiane. É só um detalhezinho. Na visão deles, seria qualquer tipo de esforço físico.
Então, levantar o leito, para eles, era um esforço físico. Então, eles entendem que qualquer tipo de esforço físico não poderia fazer. Isso. E não é o que está escrito, entendeu? Não é o que está Uhum. escrito. Não é. E aí eles, dentro da Torá, que é o Pentateuco, a gente vai ver a lei mosaica, tudo que Deus manda fazer. Mas existe o Talmud, que é justamente a lei oral. É aquilo, os ensinamentos que eles extraem daqui e começam a transmitir uns para os outros. Até aí não é problema. O problema é que eles não se limitaram apenas ao que estava escrito. Eles acrescentaram o entendimento deles, a vontade deles, a ideia de sacrificar mais, né? Da pessoa se sofrer mais, como se isso fosse causar uma conexão entre o indivíduo e Deus. E, na verdade, não foi o que está escrito. Então, isso está escrito lá no Talmud. Isso não está escrito na Torá. Tá bom? Então, o próprio Senhor Jesus em si, ele não contrariou a lei. Ele contrariou o Talmud. Mas o Talmud não foi Deus que deu. Foram os rabinos que escreveram. Isso tem uma diferença absurda, tá certo? Uma diferença absurda, e é isso que causa, até hoje, tantos desentendimentos e tantas, como é que eu posso falar? Desentendimentos entre as demais religiões, tá certo? Por não compreenderem exatamente, né, o que está escrito, por quererem acrescentar algo mais. Mas, se a gente for pensar, pô, Jesus, por si, ele não contrariou nenhuma lei. Por que ele ia obrigar alguém a contrariar alguma lei? Ele falou apenas, toma o teu leito e vai embora. Pode falar, Isis. Não só distorcer os 10 mandamentos, mas de usá-los a seu bel favor. Eu estava vendo a entrevista de um ex-padre, que agora virou pastor evangélico, ele falando que ele saiu por perceber que ele estava mentindo para o povo. Porque nos 10 mandamentos dele, o segundo diz que não dirá o nome do teu Deus em vão. E, na verdade, é não fazer para si ídolos, não fazer para si ídolos. Nada. Quer dizer, eles substituíram para se justificar, para os seus próprios interesses. Por isso eu vejo a necessidade de Jesus resumir. E ele não só resume, como ele significa esses 10 mandamentos. De que aquilo não é para oprimir o homem, não é opressão ou para impor regras. O mandamento de Deus de amor, de primeiro respeitar Deus acima de tudo e a criatura amar uns aos outros. A gente percebe por isso a necessidade de Jesus fazer isso, pelas diversas interpretações, por essas pessoas utilizarem para suas próprias crises, necessidades. É isso. Perfeito, isso aí mesmo, né? Então, para se favorecerem. Ok, e aí a gente vai para o verso 11, né? 11, ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leito e anda. Bom, aqui é que eu acho uma coisa bem interessante. Quando o rapaz é curado, o homem é curado, Jesus simplesmente dá uma ordem. Levanta, toma teu leito, cai fora. Beleza? Beleza. Quando ele recebe isso, olha, esse homem ele não está pensando em lei nenhuma. E se ele, em algum momento da vida dele, pensou em alguma lei, ele começa agora a perceber que a autoridade que ele deve respeitar é aquela autoridade que teve poder sobre a vida dele,
que não foi a autoridade da lei, nem a autoridade dos sacerdotes, mas foi a autoridade de Jesus. A resposta que ele dá para os judeus é extremamente ofensiva para os judeus. Porque, como assim você, os judeus, né? Como assim você não vai respeitar a gente, mas vai obedecer aquele homem, aquele que te curou? Como assim? E aquela história que nós falamos já algumas vezes, né? Da autoridade do poder. O poder legitima a autoridade. E esse homem agora, ele percebe que Jesus é uma autoridade. Ele ainda não conhece Jesus, vai ficar claro aqui, né? Ele não conhece Jesus, mas ele já conhece que tem autoridade. Por quê? Porque essa autoridade tem poder. E um poder tal que beneficiou ele, tirando ele de uma condição de desesperança e quase morte, trazendo ele à vida de novo. Se ele tem condição, de alguma forma, de restabelecer seu patrimônio, sua família e tudo mais, ele vai em busca disso agora. Se ele não tiver condição de restabelecer tudo aquilo que ele teve, ele vai atrás agora de conquistar tudo novo, né? de viver uma vida nova. Tem vida nele. Ele agora tem uma esperança, é diferente. Então, ele chega e afronta os judeus. Olha, quem me curou, me mandou fazer isso, acabou. E eu simplesmente obedeci, porque eu vi que nele existe autoridade, e uma autoridade que vem de Deus, porque se não fosse de Deus, eu estaria ainda aqui sofrendo. Porque até o bendito lá do Esculápio, bendito não, né? Maldito. Do Esculápio, junto com as águas abençoadas lá dele, abençoadas não, né? Milagrosas, não resolveram o meu problema. E eu estou aqui há 38 anos, mas esse cara, com uma palavra, 10 segundos de conversa, transformou completamente a minha vida. É esse cara que eu vou obedecer, e não vocês, tá? Então, isso para os judeus é uma afronta. Né? Os caras devem estar aqui por dentro se roendo. E eles perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Bom, Jesus, mais uma vez, se esquiva de um confronto. Vai chegar o momento, mas não é esse ainda, tá? Então, ele faz o que ele tem de fazer, vai deixar aquele povo lá todo em burburinho, porque todo mundo quer entender o que aconteceu com esse paralítico que está há 38 anos, eu cansei de ver esse homem lá me pedindo esmola, e agora o que eu vejo é esse homem andando para cima e para baixo e sendo motivo, né, de confusão. Motivo de confusão. Olha só que interessante. Cadê? Isso. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça a coisa pior. Então, ele agora foi para o templo. Eu pensaria que ele está agradecendo a Deus, né? Seria a primeira coisa que eu pensaria. Ele está no templo. Outra coisa que eu pensaria, ele está falando para todos dessa maravilha que aconteceu a ele. E talvez em um momento onde a turba está lá, né? Como isso aconteceu, não sei o quê, com aquela perguntação, não se percebe que um mero homem se aproxima dele e dá o seguinte recado: eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aqui é que fica implícito que todo o sofrimento que esse homem estava vivendo por esses 38 anos foi por conta do seu pecado. Significa que toda enfermidade é por conta de pecado? Não. Mas a desse homem em particular, sim. Tudo leva a crer, né, que o que ele fez o levou a essa condição e da qual Deus teve misericórdia, né? Porque Jesus foi no ponto certo e Jesus já disse aqui que tudo que ele faz é amando do Pai. Então, Deus foi lá no ponto certo, na pessoa certa, no momento certo, para que o seu filho ficasse evidenciado para todos, né, quem ele é, para que ficasse evidenciado para todos os judeus que o Messias estava no meio deles. Eis que tu já estás são. Então, em princípio, se o problema foi por causa do pecado, vamos também compreender que esse homem agora foi perdoado. Por isso está são. E ele fala, olha, não peque de novo, para que não te aconteça coisa pior.
E aí a gente pode pensar literalmente na morte. Mas pode acontecer algo pior do que morrer, que é perder a salvação. E a única coisa que nos leva a condenar a nossa salvação é justamente o pecado, a prática do pecado. Então, Jesus vai lá e dá a dica. Ah, olha, você ainda tem mais um tempo de vida nessa terra, tome cuidado, não peque mais. Porque nesse pouco tempo de vida que ainda lhe resta, você pode bater as caçuletas. E isso aí pode condenar a sua alma, né? Então, Jesus vai lá, faz o que tem, fala o que tem que ser dito. E o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curara. Então, pronto, ele agora, meu irmão, não tinha rádio nessa época, até não tinha aqueles carrinhos com megafone, mas agora tem o paralítico, ou melhor, tem o ex-paralítico que estava há 38 anos sendo motivo de vergonha naquele lugar para todos e que agora está exaltando o nome de Jesus para todos. Está fazendo um belo trabalho evangelístico, no momento onde todos estão subindo justamente para comemorar a lei de Moisés. Né? Um momento realmente singular. Jesus afrontou, assim, um soco no estômago a todos os judeus. E por isso, os judeus perseguiram a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabá, no dia do sábado. Que saco! Você poderia fazer qualquer outro dia, isso não ia me incomodar, mas logo no sábado. E aí a gente vai ver a questão dos judeus sendo muito criteriosos, a obediência e a observância da lei, mas sendo extremamente hipócritas quando eles não guardavam misericórdia pela vida daquele homem. Gente, 38 anos não são 38 dias, não é um mês e meio, não é um ano. É uma vida. 40 anos. 40 anos foi o período que eles andaram no deserto. 40 anos. Foi o período de uma geração toda morrer, uma geração nova ser constituída para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. 48 anos, esse homem perdeu completamente a vida. Tá certo? Faltando 2 aninhos para se completar esses 40 anos. A misericórdia do Pai alcançou ele. E esses homens não estão nem um pouco preocupados se ele foi curado ou não. Eles estão preocupados como assim você desrespeita a minha autoridade? Porque sendo a minha autoridade colocada em xeque, sendo a minha lei colocada em xeque, o Talmud, né? Tudo isso sendo colocado em xeque, você está fazendo com que toda a minha crença desmorone, todo o meu chão seja tirado. Isso você vai fazer com que eu fique desestruturada. Quem sou eu agora que a minha lei não é verdade? Então, é um confronto muito grande que eles estão tendo, eles sabem a dimensão disso. Porque dentro disso, eles vão acabar perdendo o domínio do povo. E vão acabar perdendo o domínio do povo mesmo, né? De tal forma que até Deus vai tirar deles o templo, porque até Deus vai ficar enojado com a resistência que esses judeus vão ter de aceitarem Jesus. A gente sabe que muitos, infelizmente, não aceitaram. Pessoal, vamos ficar hoje por aqui. Se alguém tem algum comentário a fazer, fala aí, acrescenta, enriqueça aí a nossa meditação. Alguém? Ninguém? Fala aí, Maiana. No versículo 6, chama a atenção porque ele não responde o que o Senhor Jesus pergunta, ele dá desculpa. É muito fácil eu tirar a responsabilidade de mim e jogar nos outros. Quem queria ser curado era ele. Se ele sabia que o anjo ia estar lá uma vez por ano, se é que de fato esse anjo vinha, como a senhora falou, por que ele não se posicionou lá perto? Ficou lá bem no meio. Até porque uma vez que o anjo balançou, agitou aquelas águas, eu acho que todos que caíssem ali, pelo menos naquele dia, seria curado. Porque foi derramado a bênção e ia estar misturado ali naquela água. Só que a gente vê isso nas pessoas hoje. Elas fazem o errado e dá a desculpa que foi por causa de outras pessoas. Elas não têm o caráter de dizer, não, eu errei porque eu quis.
Ah, porque meu pastor falou isso, porque o meu mentor falou isso, o meu guia espiritual falou aquilo. Quer dizer que se o bispo chegar para mim e dizer, ó, Maiana, pula lá da ponte, que você vai para o céu. Eu sei que isso aí é suicídio. Eu vou pular por quê? Os pastores ensinam a gente a pensar. No meu trabalho, eu sei o que é certo e o que é errado. Se me pedirem para fazer uma coisa errada, eu vou dizer simplesmente que eu não vou fazer, porque isso não é certo. Eu tenho que ter caráter, eu tenho que ter postura. E o Senhor Jesus chegou aqui e perguntou, você quer que eu te cure? Ah, mas eu não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguém, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Só que ele se acostumou a viver de muleta, não no sentido de, bom, dá a entender que ele era aleijado, né? Mas a pessoa se acostuma a viver de esmola, a comer pelas mãos dos outros, cai no comodismo e não quer mais sair daquela situação porque quer ser o coitadinho, aquela pessoa que quer chamar a atenção do modo errado, que sempre tem que ter alguém para fazer as coisas por ela. Só que sempre vai chegar um momento que é só a gente, Deus e o diabo. E eu vou responder pelos meus atos, porque ninguém vai poder fazer isso. Então, por mais difícil que seja, se eu me esforço para conseguir aquilo, é algo que vai ser meu, vai ser um prazer que ninguém vai tirar de mim e depois ninguém nem vai poder jogar na minha cara, ah, você está aí hoje porque eu te coloquei ali. E aquele homem, ele se acostumou. Talvez a doença em si já não estava mais nem tanto fazendo efeito para ele, porque ele não precisava trabalhar, chegava ali pedir esmola, qualquer um dá. Às vezes a gente vê essas pessoas na rua aí que a gente pensa, poxa, coitado, tá passando frio, tá passando sede, mas quando você vai ver, esmola de um, esmola de outro, são pessoas que, se for colocar na ponta do lápis, tem mais do que a gente. Porque muitas vezes a gente vê casos de pessoas que tá aí pedindo esmola, pedindo isso, pedindo aquilo, quando você vai ver, a pessoa tem condições. Então, cabe isso, de você procurar se esforçar para você chegar no seu melhor sem precisar dos outros. Não é que você vai ser arrogante, que você não vai precisar nunca de ninguém, mas você realmente pedir ajuda quando você precisar e não ficar fazendo essas coisas, porque o Senhor Jesus, ele dá a condição. Não é fácil, mas no final é bem prazeroso você saber que você conseguiu, que não foi fácil, que todas as possibilidades estavam contra você, e até o nome de Deus é glorificado mais ainda na sua vida, porque vai ver que realmente foi a mão dele que não tinha condições nenhuma do que aconteceu na sua vida ter acontecido. Beleza. Dona Maria. Eu queria reforçar isso que Maiana falou, porque ela me lembrou uma história, né, de um inquilino do meu pai. E ele era uma pessoa que era conhecida, né, como uma pessoa boa pagadora, bom pai, bom marido, bom tudo. Só que o que ele não contou foi que os filhos iam crescer e iam descobrir, né? Ele, do outro lado da cidade, ele era esmolé. E uma pessoa contou para o filho dele mais velho, parece uma coisa assim, de que ele comprava todo dia um bife, quando saía. E o filho mais velho, então, chegou e seguiu, e viu ele comprar o bife e tal, depois viu ele parar, enrolar o bife na perna, certo? E se sentar para pedir esmola, certo? Ele se sentava e pedia esmola, e com isso ele pagava aluguel, pagava tudo, todas as despesas, não devia nada a ninguém. Ele era conhecido na rua como uma pessoa de bem, certo? Tanto que quando o filho botou a coisa no ventilador, ele fugiu, foi embora, desapareceu e nunca mais ninguém soube dele. Eu estou impressionada com essa história, porque, na verdade, ele fazia isso, depois ele não teve coragem de assumir isso. Né? Quando ela falou, ele sabia que o que ele fazia era errado, enganar as pessoas, se dizer doente, ele não era, mas ele só não teve coragem de assumir para a família. E até hoje, que eu saiba, ninguém encontrou esse cara, não. Ele sumiu, sabe? De vergonha do que ele fez. Ou deve estar pedindo esmola por aí, né? Não sei. É muito estranho o ser humano. É verdade. Fala aí, Martiane. É interessante o versículo 6, né?
quando fala que Jesus, ele estava vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, essa parte me chamou muita atenção, porque tem pessoas, né, que falam assim, poxa, será que Deus existe? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Poxa, e se Deus está vendo, será que ele vai fazer alguma coisa? Né? O mundo está de cabeça para baixo, é porque não existe Deus, é porque isso e aquilo. Mas a Bíblia, ela deixa claro que o Senhor Jesus, ele se importou com aquele homem. E é como a senhora falou, né? A senhora disse aí, foi numa festa. Poxa, Jesus, ele podia olhar para qualquer outra pessoa. Talvez, não sei, né? Mas com certeza tinha pessoas lá com problemas, né? Porque todo mundo tem problema, né? Eu tenho problema, todo mundo tem. Mas Jesus, ele fez questão de olhar para esse homem, né? E ele viu aquela situação e ele viu que era há muito tempo que ele estava naquela situação. E ele perguntou, Jesus já sabia que ele queria ficar curado, mas ele queria ouvir isso da boca dele. E ele perguntou, queres ficar são? Jesus, ele queria ouvir, né? E isso me arremete muito ao que a gente vê hoje em dia. Jesus, ele sabe da situação que a pessoa está passando, mas ele quer ouvir da boca dela, né? Ele quer um contato dessa pessoa com ele, né? Seja por meio de uma oração, sei lá, uma súplica, seja o que for. Ele quer que a pessoa desabafe, né? A pessoa pode desabafar com qualquer outra pessoa, mas não vai ter esse resultado que tem quando a pessoa desabafa com Jesus, né? E eu achei isso muito, muito bacana, muito forte, né? Porque hoje em dia a gente vê, né, que devido à pandemia tem muita gente que está desesperada, né? Hoje mesmo eu estava no quintal fazendo oração e aí eu falei com Deus, né, com relação à fé. Eu me lembrei daquele versículo, né, que quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? E eu me questionei, eu falei com Deus, orei e falei assim, né, que Deus, ele tem que achar fé em mim, né, porque hoje em dia tem muita gente perdendo a fé. É muita gente sem fé, muita gente sem esperança, é muita gente que uma hora acreditava, cria em Deus, né, largando tudo para o alto, e de uma hora para outra, assim, que a gente, desculpa a expressão, né, a gente fica besta, né, a gente fica besta, assim, de ver como uma pessoa ela tinha tanta fé em Deus, e parece que de uma hora para outra ela descreu totalmente, e outras pessoas, porque a gente não tem conhecimento disso, né? Mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que elas não só deixaram de descrer em Deus, mas elas foram para o outro lado, né? Foram para o lado do diabo, literalmente. Né? A gente até já viu testemunhos, né, da igreja de pessoas que estavam na fé, saíram, de repente foram bater cabeça para o diabo. E a gente pensa assim, como que isso aconteceu? Foram literalmente para o outro lado, né? E eu me avaliei nisso hoje, eu fiz essa oração, né? Jesus, ele tem que achar fé em mim, eu não posso deixar essa fé morrer por nada, seja qual for a situação, né? E a gente tem recebido palavras, né, de ânimo, né, palavras de fé todos os dias, seja do Bispo Macedo, seja do pastor da nossa igreja, né, a pregação que é feita lá no altar, enfim, a gente está recebendo palavras e não são palavras em vão, não são palavras à toa, não são palavras jogadas ao vento, né? Até porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela gera alguma coisa, né? E eu achei isso muito interessante, vale muito a pena trazer isso, né? Que Jesus, ele não só olha, como ele também se importa com a situação, mas ele também quer que a pessoa tenha esse contato com ele, né? Por meio de uma oração sincera, de uma sinceridade,
Ele sabia que aquele cara queria mudar de vida, ele sabia que aquele cara queria sair daquela situação, né? Assim como ele sabe que tem muita gente aí que está passando por trancos e barrancos, por apertos, e ele sabe da necessidade de cada uma de nós, de todo mundo, mas ele quer que haja essa aproximação, né? Porque essa aproximação futuramente vai gerar o quê? Uma comunhão. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais vai se tornar algo natural, né? Eu ter esse contato com ele, vai se transformar numa comunhão, numa intimidade. E é isso que Deus quer. E até aprofundando um pouquinho mais, me veio agora na mente, e os problemas, né? Muitas vezes tem gente que passa por um problema e ela desanima, né? Mas a gente vê, parando para analisar, Deus, ele aproveita esse problema. Por quê? Porque diante daquele problema, muitas pessoas eu já vi, né? Poxa, meu Deus, me ajuda, não sei o quê. A pessoa começa a ter o quê? Um contato com Deus. Ainda que pelo momento do desespero, ainda, enfim, seja qual for a situação, aquela pessoa passou por aquele problema, por aquela situação difícil, ela vai, em algum momento, realizar uma oração. Ela vai ter um contato com Deus. E Deus, ele aproveita essas situações, né? Para quê? Para que as pessoas elas venham se aproximar, né? Foi necessário esse problema com esse rapaz aí na Bíblia para haver uma aproximação dele com o Senhor Jesus. Talvez se não tivesse problema, não haveria aproximação. Não teria esse conhecimento, essa revelação de Jesus na vida desse homem, né? E eu achei isso muito interessante, né? Para o Senhor Jesus se apresentar para uma pessoa, tem que haver uma situação causada por ele, né? E isso é muito, muito forte. E é isso aí que eu queria trazer. Beleza. Milene? No capítulo 4, nós Versículo. vimos na última meditação, Ah, tá. encerrou com um nobre, né, um oficial, indo suplicar pela cura do seu filho. Né? E logo em seguida, João começa o capítulo 5, já falando de uma situação oposta. O Senhor Jesus vai até um homem, uma situação em que nós temos uma multidão de enfermos, e sabemos que a doença desse homem é causada por um pecado, lá na frente, depois que a gente meditou aqui, viu? E ainda assim o Senhor Jesus vai até esse homem, que já sofre há um tempo, que não conhecia ele, né? E ele cura de imediato. Isso, para mim, soa muito como um renovo, assim, de esperança para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que se encontram em uma situação de sofrimento de muitos anos, que para os olhos dela não tem solução, é o fim de tudo, e que, mesmo que ainda não tenham contato com a palavra, ou não tenha tido alguém que apresentasse a palavra para ela, o Senhor Jesus também está trabalhando naquela pessoa para fazer uma transformação, uma mudança, que pode chegar a partir disso, revelar para ela quem é realmente o Senhor Jesus. Eu já conheci casos dessa forma, que a pessoa nem sabia quem era o Senhor Jesus, não conhecia a palavra, a Bíblia, digamos assim, mas com a só palavra que foi dita, creu, pegou aquilo, depois que foi se aprofundar. E realmente dá um renovo para a gente continuar firme, aí, levando a palavra, às vezes, de forma assim, objetiva, breve, que a gente acha que não vai ter ninguém tão perfeito, mas não vamos desistir, não. Porque o Senhor Jesus está atrás desses, que mesmo que não conhecem ainda, que está enfermo pelo pecado, está difícil, está numa situação difícil, que para os nossos olhos não tem solução, mas para a gente conhece quem sabe que pode fazer solução para aquela vida. É bem renovador aqui. Ok. Beleza, pessoal. Mais alguém? Algum comentário? Fala, Isis. Eu não queria falar, não, mas Martiane falou lindamente o que eu iria dizer de uma forma talvez não tão espiritual. Mas me lembrou bastante
a vigília que nós fomos, acho que a maioria estava aqui, o quão foi impactante o momento daquele rapaz que estava com HIV. Você se lembra ou estava dormindo? Sim, dormindo. Você tá demais, viu? O primeiro momento veio aquele primeiro demônio que era a resistência. E depois aquele rapaz que o inimigo o tirou, conseguiu tirá-lo da presença do Senhor e ainda tinha colocado nele o vírus do HIV. Então, eu sou uma pessoa que eu descredibilizo o inimigo. Para mim, o diabo ele não tem poder. Mas ele tem, o que a gente viu lá em Gênesis, ele tem astúcia, ele tem essa sagacidade e esse poder de manipulação. E a gente percebe que não foi o bispo, acho que é bispo, né? Que curou ele. O bispo não curou, mas o bispo tinha uma autoridade de fazer com que aquela entidade lá retirasse o mal, todo o mal que tinha colocado naquela pessoa. E aí o bispo, com a sua autoridade, fechou aquela porta que aquela pessoa tinha aberto para o pecado. E com aquela porta aberta, entrou e fez uma miséria, mas aí ele arrancou tudo que tinha dentro e fechou aquela porta. Mas ele tem um livre-arbítrio de abrir novamente aquela porta com o pecado, não resistindo às suas inclinações, não resistindo à sua carne. Mas, para mim, o impactante foi a transformação da voz. Eu sou uma pessoa que muito me apego muito a essas coisas, a questão do som. E a voz era outra voz. O rapaz que chegou e que estava manifestado e o rapaz que depois foi curado, a voz era totalmente diferente. Não tinha o trejeito que a gente viu na voz. E aí, diante daquele diagnóstico, que a gente sabe que é um diagnóstico incurável, como é que fica a mente daquela pessoa? Ficaria como daquele rapaz cauterizado. Ele viveu durante tantos anos com aquela doença. E para a vida dele, para ele, não tinha jeito. Talvez tinha aquela porta, aquela oportunidade, que era aquilo ali, que talvez o pecado dele poderia ser até idolatria, a fé naquilo que estava o prendendo, não deixando ele ter uma outra perspectiva, que é o que Maiana fala, que a pessoa, né, pelos seus próprios meios, não sei o quê, mas a mente dele está cauterizada. Ele está distraído com aquela enfermidade e certo de que aquilo não tem cura, que talvez a única possibilidade dele seja aquele poço ali, e ele está vendo muitas barreiras, ele não consegue vencer aquelas barreiras, que talvez seja só da mente dele. Talvez não seja uma barreira física, talvez com um pouco mais de esforço ele conseguisse se arrastar até aquele ali. Mas não cabe a gente julgar, até porque Jesus não fez. Jesus sabia toda a vida preguiça do rapaz, sabia qual era o pecado, sabia quanto tempo ele estava com aquela enfermidade, sabia qual o motivo da enfermidade, mas ele não se apegou a isso. Ele é juiz, ele tem autoridade de juiz, mas ele não fez questão de fazer juízo. Ele só se colocou à disposição. E no sábado, que ele poderia apenas descansar, mas ele não se omitiu diante daquela situação. Ele não levou em consideração a vida preguiça do rapaz e o que ele poderia fazer sozinho, que ele poderia abandonar o pecado, ele não se apegou a isso. Ele apenas olhou para aquela alma que estava sedenta e perguntou se ele queria ser curado. Eu não vejo nem Jesus curando, sabe? Como fez a maminha, e eu não vejo ele num processo de cura. Eu vejo apenas ele sendo ele, já que o pecado, o fruto do pecado é a morte, e a gente sabe que Jesus é a fonte da vida. E aquele cara estava morto em vida. Ele não tinha vida. Aquilo era morte. Aquele pecado trouxe a ele uma morte em vida que, para mim, é muito pior do que a morte da carne. E Jesus trouxe vida para ele, sem muito julgar, e ainda o alertando, dizendo que, se ele abrir novamente a porta para o pecado, vai acontecer coisa pior, que é a morte da alma dele. Isso que me chamou a atenção é essa disponibilidade de Jesus,
por isso também acho que a questão do sábado, para mostrar para a gente que a gente não deve estar muito apegado a fazer juízo de alguma coisa, até porque a gente não é juiz e vai ter um momento do juízo. Ele sempre diz, mas o momento de Jesus não é o momento do juízo. Ele é o momento da graça, é o momento de se doar, de se sacrificar pela gente. E isso a gente deveria fazer no nosso dia a dia, ter esse carinho e ter esse cuidado de ser cristão, não no trejeito, não na Bíblia, não na cé no joelho, mas ser cristão no imitar a Jesus. Ter esse olhar, o que Jesus faria nessa situação? Ele faria juízo de valor, ele se colocaria à disposição e perdoaria aquela pessoa. Você compreende o que eu estou dizendo? A gente ter esse cuidado, porque fazer juízo é muito fácil. Agora, estar na situação daquela pessoa, e talvez, às vezes, a gente diz que é muito fácil a gente dar conselho, porque a gente está tendo uma outra visão, a gente está tendo uma outra perspectiva, a gente está tendo um outro olhar sobre aquela mesma situação, e para a gente pode até parecer ser fácil, mas quem está ali vivendo na carne, às vezes não consegue perceber as portas, perceber que há uma solução. E sobre essa questão também ainda. E tem pessoas e pessoas, como a Dona Maria falou, há pessoas que se sentem muito à vontade de pedir. Acho isso natural. E para outras pessoas, isso é extremamente abominável. Abominável ao momento de que, se ela se vê desempregada, precisando da ajuda do alheio, ela preferir tirar sua própria vida, porque o orgulho, a sua moral, os seus valores não admite de forma nenhuma pedir ajuda, ou não admite de forma alguma se colocar na situação de pedinte ou de necessitado. Existem pessoas que estão confortavelmente na zona do coitadinho. E me lembra muito a questão do rico Lázaro. O Lázaro estava ali enfermo na porta do rico, e o rico vivendo a sua vida tranquilamente, sem ter esse olhar para ele. Mas será que o Lázaro também não tinha sua parcela de culpa de estar naquela situação? Mas ele não cometeu o pecado. O pecado foi o rico de que não olhou, que não teve esse olhar para com aquele que estava na sua porta, morrendo, padecendo, e ele vivendo regaladamente. E é isso que eu queria. Beleza. Isis falou uma coisa interessante. Ela falou que o homem ele estava distraído com a sua enfermidade. Eu vou um pouquinho mais longe. Ele, na verdade, estava distraído com a ilusão, com a falsa esperança do tal anjo tocar naquelas águas. Isso é o que estava distraindo ele. Se, de fato, fosse lá um homem de Deus e falasse com ele, olha, crê no poder do teu Deus, busca a resposta em teu Deus, talvez ele não se distraísse com aquilo e, de fato, ele já tivesse até sido curado. A inoperância, a ineficácia, a ineficiência dos homens de Deus daquele tempo fizeram com que aquele homem sofresse mais do que deveria. Deveria sofrer? Bom, se Jesus falou que era consequência dos seus pecados, deveria. Mas deveria passar tanto tempo? Bom, existia dentro dele uma ilusão, né? E a enfermidade era uma consequência que poderia simplesmente ser eliminado, ser superado, ser resolvido com o fato de ele se aproximar de Deus, né? Os homens de Deus estavam sendo tão ineficazes no seu papel que então Deus tem que mandar Jesus fazer o que eles tinham de fazer. E quando Jesus vai lá, o cara está completamente desesperançado, porque o foco dele não é mais Deus, ele está lá no templo, não sabe-se nem por quê,
porque não tem um outro lugar para ele estar, né? Aquilo ali virou, como é que a gente fala? Asilo, né? A gente pega aquela pessoa, não tem mais como cuidar, ou não tem paciência, ou não tem realmente condições de cuidar, vai lá e deposita no asilo. Depositavam as pessoas lá, né, no tanque de Betesda. Então, o que iludia ele foi o que fez ele perder tanto tempo. Vemos pessoas assim em nosso meio o tempo inteiro. Muitas vezes nós mesmas fomos praticantes disso, né? Passamos muito tempo presas a uma ilusão, um amor que parecia ser o amor da sua vida, né? Uma paixão que parecia ser o seu tudo, né? Aquele emprego, aquela proposta, e quando, na verdade, o que era já para você ter praticado era tomado uma atitude, seguido outro rumo, tomado atitudes diferentes, ou passado a se comportar de forma diferente, enfim. Sair da ilusão e partir realmente para uma decisão que fosse lhe trazer um benefício de fato, fosse lhe trazer um resultado, né? De fato. Isso aí é interessante. Eu acho que o que fecha aqui mesmo é justamente que Jesus está decididamente, definitivamente, no controle de todas as coisas. Como a Isis falou, ele não julga, ele vai lá e faz o que ele tem de fazer, ele alerta, né? Ele simplesmente perdoa o homem, ainda que o homem não lhe tenha pedido perdão, pelo menos não que tenha sido relatado, vai que esse homem orou, né, em algum momento, pode até ser, pode ser, não sei, né, mas eu acredito que esse momento foi mais uma questão de oportunidade para que Jesus fosse mostrado, e a gente vai ver que depois vai discorrer-se um diálogo com os judeus, que vai ser uma coisa maravilhosa, apresentando-se como o Messias, como a salvação desse povo, né? E tudo começa com esse pequeno, imenso milagre, né? Tirar um homem, 32 anos, da condição de paralisia, de vida, né, e colocá-lo ele de volta na pista, com esperança de ser produtivo, não só para ele, mas para toda a sua sociedade, né? Isso aí realmente foi algo incrível. Mais alguém, pessoal, algum comentário? Não? Quem faz aí a oração na finalização, pessoal, por favor? Vou orar. Nunca mais orei. Valeu, Isis. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, Pai misericordioso, bondoso, Pai, viemos aqui, Senhor, em sua santa e gloriosa presença. Em primeiro lugar, para te agradecer. Mesmo que a gente esteja chovendo no molhado, mesmo que pareça bobagem, a gente precisa te agradecer muito pela nossa vida, pela nossa saúde, e principalmente por o Senhor ter deixado a tua palavra para nos guiar, para nos mostrar a tua vontade, o teu querer. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pela vida de cada um de nós, pela certeza que temos de que o Senhor vive cada uma de nós e que o Senhor está aqui para nos guiar, nos orientar e nos conduzir ao caminho que leva à porta estreita, e que não nos desviamos desse caminho e que nos aproximamos cada vez mais do objetivo, que é a salvação e a vida eterna ao teu lado. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida de cada um de nós, nos dá um dia de amanhã produtivo e abençoado, e que teu Espírito nos conduza em cada momento da nossa vida. É isso, Jesus, que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a certeza da vitória. Amém. Amém. Pessoal, isso aí. Terminamos por aqui. Uma boa noite para todos e até a próxima.